Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para vocês. Hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021. Lá em fevereiro, eu jurava, acreditava muito que nessa época já estaremos na sala de aula, mas não está acontecendo como a gente espera. Tá bem complicado isso aí e acho que vai demorar bastante. A instrução que estamos tendo aí, as orientações, é para que melhorem as aulas, que trabalhem em outras formas, porque acredito que esse ano todo vai ser de atividades não remotas. Beleza, pessoal? Mas enfim, vamos tentar interagir por aqui, fazer o melhor possível para que a gente possa ir fazer um quinto ano, mesmo com as dificuldades, e partir para um sexto ano, se Deus quiser, presencial. Pessoal, em português a gente começou todo o bimestre, né, todo capítulo, o livro ele sempre traz um tema relacionado a alguma tipologia. E dessa vez aqui foi literatura de cordel. A gente tinha visto teatro, tinha visto cinema lá em artes e trouxe literatura de cordel dessa vez. E conforme a gente vai explorando, o livro vai colocando algumas coisas para que a gente trabalhe no desenvolvimento dos alunos, de vocês aí, que vocês aprendam um outro conteúdo através da leitura e interpretação desses temas que ele propõe, certo? E dessa vez ele colocou para a gente a questão do advérbio e locução adverbial, que é uma coisa que é bem difícil para a gente aprender agora. A gente ainda está trabalhando as classes variáveis das palavras, né? E vai para essa primeira classe que é invariável. A gente ali na frente a gente vai entender um pouquinho mais ou menos disso e do que a gente está trabalhando, certo? Então assim, hoje a gente pode pegar o livro lá na página 80 e 81, atividade de palavra em palavra, advérbio e locução adverbial, beleza? Então tá aqui, eu coloquei a nossa frase do dia. Se amanhã você quiser ser um grande profissional, comece hoje sendo um grande aprendiz. Sempre digo aquilo para os meus alunos. Já trabalhei do segundo ano do fundamental até o ensino médio e algumas vezes na faculdade, quando fiz estágio de aula na pós. Que a pessoa que é uma boa aluna, ela vai ser um bom filho, ela vai ser uma boa pessoa na sociedade, vai ser um bom empregado, vai ser um bom patrão, vai ser um bom marido, vai ser um bom esposo e vai ser um bom pai. Sempre. Isso não falha, pelo menos para mim, nas questões que eu já vi. Então, a gente tem que começar hoje sendo sempre ser bom no que a gente quer ser. Se eu quero ser um médico, eu tenho que ser um ótimo médico. Ninguém vai querer ser operado por um médico que tirou só 6 na faculdade. Não que isso defina a capacidade da pessoa prática, né? Mas geralmente a população não gostaria se fosse olhar o currículo, certo? Mas enfim, se a gente ser um bom aluno hoje, a gente vai só colher coisas boas, vai ser um bom amigo, certo? Vai se relacionar bem com os outros colegas, com as outras pessoas. Então essa é a mensagem de hoje, bem tranquila, certo? Coloquem lá no caderno junto com a data. E aqui eu vou explicar o que é advérbio. Hoje eu quero que vocês coloquem aí o que é advérbio, deixe um espaço de 6 linhas e o que é locução adverbial, beleza? Peguei essa imagem aqui lá, né? Antigamente tinha muito essa questão dos jornais gramaticais, faziam jornais para falar sobre a língua portuguesa. E eu coloquei uma definição ali que é mais para o ensino médio, certo? Advérbio é a classe gramatical das palavras invariáveis, que modificam um verbo ou um adjetivo, ou um outro advérbio, mas nunca um substantivo. A gente já vai entender como fica isso na frase, acrescentando uma determinada particularidade que determina as circunstâncias em que a ação ocorre. Viu como é difícil classificar isso aqui, definir? E locução adverbial são 2 ou mais palavras que desempenham a mesma função de um advérbio, geralmente formada de uma preposição e um substantivo. E aqui eles falam de 12 classes de advérbios. Tá aqui, peguei esse quadro aqui, essa imagem ilustra bem. Não precisa copiar aí no caderno. A gente vai trabalhar isso mais adiante, né? Tempo. Alguns advérbios. Hoje, logo, primeiro, ontem. Aqui já tem a locução adverbial dele. Às vezes, à tarde, à noite. Percebam, ó. Sempre vai ter aqui, ó. De manhã, de repente, sempre vai ter 2 palavras, ó. Por exemplo, lugar. Aqui, antes, dentro, ali, adiante. Locuções adverbiais. A distância, em cima, à direita, à esquerda, ao lado. E cada um deles aqui vai tendo o respectivo advérbio e a respectiva locução adverbial. Não precisa você pegar isso aqui, é só para a gente demonstrar, beleza?
E aqui, quando a gente fala classe variável e classe invariável, a gente tem aqui, ó, palavras variáveis, substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. Vamos ver se deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que são variáveis? Gênero masculino, feminino, singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa, pretérito, presente e futuro. Pretérito é o mesmo que passado, tá bom? Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Invariáveis, os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. A gente vai falar sobre isso ali, mas só para a gente ter uma noção, a gente já trabalhou substantivo, não é isso? Adjetivo, qualidade, artigo, que vem antes do substantivo, os numerais, pronome e verbos. Talvez ainda falte trabalhar um pouco mais os pronomes e os verbos, mas isso aqui a gente já trabalhou bastante e a gente vai conseguir mais adiante esclarecer tudo isso lá na frente. Conforme a gente for andando com as atividades, a gente vai conseguindo trabalhar melhor elas, beleza? Simplificando, tá? Eu quero que vocês copiem isso lá no caderno de vocês. Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, a adjetivos e a outros advérbios. Sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressa, podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Aí eu coloquei aqui, veja essas frases aqui, não, você acabou de que forma? Rapidamente. Tudo ficará melhor. Vocês escrevem perfeitamente. Suas tarefas eram bem completas. Ela era naturalmente cacheada. Viu só como dá pra gente perceber o advérbio aqui? Aí a gente volta naquele quadro lá e vai classificar, por exemplo, rapidamente. Melhor, a gente volta naquele quadro que eu passei lá dos 12 tipos. Mas só se atentem a isso aqui. Eu coloquei destacado aqui para a gente ficar. E aqui as locuções adverbiais. Seguem exatamente a mesma lógica dos advérbios, porém elas se chamam locuções adverbiais, porque são duas ou mais palavras juntas para passarem as ideias que vimos anteriormente nos advérbios, além de outros sentidos. Por exemplo, aqui uma locução adverbial de lugar, ao redor, por perto, por cima, por ali, entre outros. Então, tenham calma nessa hora. Eu só coloquei para a gente dar uma respirada. Viu só como que é complicado esse assunto? Então a gente vai corrigir hoje as atividades lá. A gente trabalhou 4, né? Então vamos pular aqui de novo. Eu coloquei aqui a foto da atividade. Tem o meu livro, tem as respostas. Ainda não consegui pegar um livro lá na escola sobrando. Então assim, a atividade, locução, advérbio e locução adverbial. A gente está aqui engasga aqui o nervosismo, né? Então lá, releia estes versos do texto, da apresentação e observe os advérbios destacados. Céu não rima com cresceu. Com estrofes muito ricas, porque hoje está presente, mesmo longe de sua terra. Escreva os advérbios destacados nos versos de acordo com as ideias e circunstâncias que eles indicam. Tempo é hoje, né? O advérbio de tempo seria hoje. Lugar, longe. Intensidade, de muito, né? Deixa eu localizar aqui. E negação, não. Tá destacado essas palavras aqui, ó. Eu passei um quadro lá no começo, mas vocês não precisam se preocupar, beleza? Aqui reescreva as frases substituindo as expressões de destaque pelos advérbios dos quadros. Certamente, repentinamente e apressadamente. De repente é a palavra destacada, aí você vai trocar por repentinamente. Repentinamente o repentista começou a cantar. Os versos do cordel com certeza apresentam rimas. Certamente apresentam rimas. Não consigo fazer nada com pressa. Não consigo fazer nada apressadamente. Aí ele faz uma pergunta aqui. Qual a ideia transmitida pela expressão destacada em qual uma dessas frases? Tempo, lugar ou modo. É modo, né? O jeito que eles fazem o que aconteceu as coisas. Aí tem uma definição bem simples aqui. Ó. Quando duas ou mais palavras têm a função de um advérbio, recebem o nome de locução adverbial. Veja um exemplo.
Cuido dos meus animais com carinho. Cuidou dos meus animais carinhosamente. Certo? Leia atentamente a notícia. Aí você vai fazer... Escreva quais locuções poderiam substituir os advérbios destacados. Lemos atentamente. A gente lê com atenção, não é isso? Aqui ficou ruim essa foto pra caramba, que ficou muito pequena. Cuidadosamente, com cuidado. Meu pai lê diariamente o jornal inteiro, todos os dias. E reescreva as frases acrescentando os advérbios ou locuções adverbiais. As pessoas ouviam os duelos dos repentistas. Em silêncio, as pessoas ouviam os duelos dos repentistas. Estude, você será um bom aluno. Estude bastante, você será um bom aluno. Assista aos meus programas prediletos de TV. À noite, assisto meus programas prediletos de TV. E D. Consegui chegar a tempo na reunião. Não consegui chegar a tempo à reunião. São só sugestões, tá bom, pessoal? Então, essa é a correção. A gente vai falar mais sobre o advérbio ainda. Então, podem ficar tranquilos. É só uma correção para vocês marcarem ali no caderno de vocês. Eu olhei, a maioria conseguiu fazer. Porque se a gente for ali pesquisar, a gente consegue fazer lá no... Pesquisa ali quais são os tipos de advérbios, mas é um texto que ele é bem... Esse livro é bem didático, as respostas, bem... Como que é, tem uma expressão, acabei me esquecendo aqui agora, bem intuitivo as respostas, beleza? E uma coisa que eu fiquei sem falar aquele dia foi a questão de verso e estrofe, né? Verso, sempre cada frase de um poema, não é isso? E estrofe, um conjunto de versos de poema, beleza? Quem quiser pode copiar no caderno isso aqui, tá bom? E fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar mais isso aqui, então pode ficar sossegado, beleza, pessoal? Vou partir para o próximo vídeo e já a gente termina a questão aqui com vocês, beleza? Só lembrando aqui, para hoje, né? Já mandei lá no grupo de vocês, mas para hoje, atividade do livro de português, qual é a letra? Plural das palavras terminadas em L, página 8283, questões 1 ao 5, beleza? Então vou encerrar por aqui e já a gente retorna aí com as atividades. Show de bola!